A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que é aluno dessa escola de teologia no lar, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e principalmente o livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Lembrando que você pode assistir a nossa programação de várias formas diferentes, você já sabe disso, né? Você tem um canal de televisão, você tem 2 canais no YouTube, o Rede Brasil Oficial e o IEADP Oficial. Você tem a opção do site www.iadpeplay.org.br e você tem a opção de baixar aí o aplicativo Rede Brasil TV e você assistir o programa de qualquer lugar no seu próprio celular. E se você quer entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, o número está aparecendo aí, o número do WhatsApp, 994661010 e o prefixo você já sabe, é 81. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, se você está acompanhando de forma sequenciada, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 20 do livro do Apocalipse. No programa anterior, nós estudamos os versículos 1 a 6 e hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 20, estudando a partir do versículo 7. Mas, como fazemos diariamente, não é? Nós sempre recapitulamos aquilo que vimos, é uma forma de reforçar o aprendizado, de relembrar aquilo que nós já aprendemos, mas também dar a oportunidade a alguém que por alguma razão não pôde assistir o programa e ter a oportunidade de, pelo menos de uma forma sintetizada, ter uma noção ou uma ideia daquilo que nós já estudamos. Então vamos relembrar o que foi que vimos. Capítulo 20, bem, primeiro deixa essa imagem aí, essa imagem maravilhosa, belíssima, glória a Deus. É a imagem, claro, meramente ilustrativa, mas baseado nas profecias bíblicas acerca do reino milenial de Cristo, um reino de paz, um reino de justiça aqui na terra. Durante 1000 anos, Cristo reinará aqui na terra. E essa a imagem que a equipe da Rede Brasil preparou, né, para demonstrar aí aquilo que nós cremos à luz das profecias bíblicas, em que haverá perfeita harmonia entre seres humanos e entre a natureza. Estão aí as feras juntamente com as ovelhas, o leão voltará a comer palha como boi e também os seres humanos viverão em paz e harmonia com a natureza. Vamos lá para os versículos 1 a 6 que nós já estudamos. No versículo 1 nós vimos que João viu um anjo descer do céu, né, com uma chave na sua mão, uma grande cadeia, e nós já explicamos que essa chave aí é simbólica, chave fala de autoridade, e esse ser angelical veio com o objetivo de prender a Satanás. Pode passar o versículo 2. Então nós vimos também que ele prendeu este personagem, este ser espiritual, que na realidade era um querubim, e que recebe aí 4 títulos. Nós explicamos esses 4 títulos, eu não vou explicar tudo novamente, não é? Mas ele é chamado de o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, que é o mesmo personagem, e ele foi preso, foi amarrado por 1000 anos. Embora o texto esteja se referindo só a este ser, este personagem que é Satanás, mas cremos, entendemos também que todos os seres angelicais que estão a serviço de Satanás também estarão presos durante os 1000 anos. Nós vimos no versículo de número 3 que Satanás será lançado lá no abismo e será colocado selo, esse selo aí, claro, é simbólico, que nos tempos bíblicos, quando colocava o selo, era para dar autenticidade, para ninguém violar. Como colocar um selo lá, por exemplo, lá na sepultura de Jesus. Então, Satanás estará preso durante os 1000 anos. E depois dos 1000 anos é que ele será solto por um pouco de tempo. Traz a tela, por gentileza, e eu quero relembrar o que nós já dissemos. Se você quer mais informações sobre o reino milenial, você vai lá no playlist e você vai lá naquela sequência dos eventos escatológicos. Nós temos uma média de 8 programas que nós explicamos sobre o reino milenial. As profecias acerca do milênio, o que é o milênio, quando ocorrerá o milênio,
quais as características do milênio e as escolas de interpretação acerca do reino milenial. Tudo isso está lá no playlist, você pode rever se você quer mais informações. Mas eu gostaria de deixar bem claro que existem 3 escolas de interpretação sobre o milênio. Nós somos pré-milenistas. Nós cremos que o milênio é futuro, é um período de tempo literal de 1000 anos, um reino de paz e justiça que será implantado aqui na Terra. Existem outras escolas, como a milenistas e pós-milenistas, que dizem que nós já estamos no milênio. Isso é algo fora de cogitação, com muito respeito a esses teólogos. Porque uma das características do milênio é que Satanás vai estar preso. E ninguém pode negar que Satanás não está preso. Pelo contrário, ele está em plena liberdade. Vamos voltar ao texto, versículo de número 4, capítulo 20, versículo 4. João depois tem aquela visão e viu os tronos, né? E disse que assentaram-se sobre os tronos aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E aí nos faz lembrar do que está no capítulo 4, que João viu não só o trono de Deus, mas viu também 24 tronos. Então, na ocasião da vinda de Jesus em glória, quando ele vai implantar o milênio, também haverá o julgamento das nações. Também João viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que são os mártires da grande tribulação. Então, lá em cima, nessa imagem ilustrativa, estão os tronos, possivelmente os apóstolos que estarão aí sentados para julgar as 12 tribos de Israel, e abaixo estão aí as almas das pessoas que serão mortas durante a grande tribulação. Ainda no versículo 4, a parte B, pode passar por gentileza, aí João fala sobre estes que foram degolados. Diz que eles não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão. Ou seja, eles não apoiaram o governo do anticristo e nem apoiaram a religião do falso profeta. Mas que bênção! O que é que o texto diz? E viveram, ou seja, eles vão ressuscitar e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, eles serão, nesse momento, terão o privilégio de poder juntar-se, unir-se à igreja para reinar com Cristo durante os 1000 anos. No versículo 5, nós vimos que os outros mortos não reviveram. Quem são estes outros mortos? Os não salvos, os não crentes, os incrédulos, os ímpios, os pecadores, porque só vão ressuscitar depois dos 1000 anos, na ocasião do juízo final. Aí o texto diz, até que os 1000 anos se acabaram, ou seja, eles não ressuscitaram naquela ocasião. Aí João diz, esta é a primeira ressurreição. Traz a tela, por gentileza. Nós já explicamos aqui que existem 2 ressurreições, a primeira e a segunda. Só que a primeira, que é a ressurreição dos salvos ou dos justos, ela ocorre em períodos distintos. Teve um grupo que ressuscitou na ocasião que Jesus ressuscitou, conforme Mateus capítulo 27, versículos 51 a 53. Outro grupo vai ressuscitar na ocasião do arrebatamento, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. E 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, haverá ainda a ressurreição das 2 testemunhas durante a grande tribulação, conforme Apocalipse, capítulo de número 11, versículos 3 a 14. Tem a ressurreição desses mártires, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, e ainda a ressurreição do grande trono branco, que nós vamos comentar nos próximos programas, que é na ocasião do juízo final. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, dos salvos. A segunda ressurreição, que é chamada de a ressurreição dos ímpios, dos pecadores, ocorrerá na ocasião do juízo final, que é exatamente o último dos julgamentos escatológicos. Volto mais uma vez o versículo de número 5. Esta é a primeira ressurreição. Qual? Aquela dos salvos, dos justos. Finalmente, versículo 6, que foi o último texto que nós vimos, onde a palavra de Deus diz bem-aventurado, ou seja, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que são felizes? Porque a ressurreição para a vida, para a salvação. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Que tipo de morte é essa? A morte eterna. Mas eles
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Muito bem, traz a tela. Então, isto foi um resumo daquilo que nós já estudamos nos programas anteriores. Nos 2 programas anteriores, nós explicamos esses 6 versículos. Se você está com uma Bíblia na sua mão, por gentileza, confira. Você vai perceber que no capítulo 20, versículos 1 a 6, esse tema que nós estudamos, Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Dos versículos 7 até o versículo 10, é outro tema. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Essa imagem aí, por gentileza, deixa essa imagem aí alguns instantes para nós explicarmos. Então, você viu no programa anterior, nessa revisão que nós acabamos de fazer, que aquele dragão havia sido preso por um ser angelical e havia sido preso por 1000 anos. Mas agora, observe que abaixo está aquela imagem do milênio, não é? Isso é no final do milênio, quando terminar o reino milenial, esse reino de paz e justiça, aparece mais uma vez aquele dragão que agora está solto. O título é Satanás é solto, depois vencido para sempre. Traz, por favor, a tela. Bem, pode trazer a tela, por gentileza, obrigado. Bem, todo mundo faz essa pergunta. Mas por que Satanás será solto? Mas estava tão bom assim, Satanás preso, Cristo reinando, paz e justiça na terra. Bem, eu gostaria de dizer que o mesmo Deus que mandou prender Satanás, mandou um anjo forte prender, será o mesmo Deus que irá soltar Satanás por um pouco de tempo. Eu não posso aqui, de forma alguma, porque a Bíblia não diz isso, dizer por quanto tempo Satanás estará solto. Não posso dizer isso. Mas eu posso dizer o que está na Bíblia Sagrada. Depois dos 1000 anos, Satanás preso lá no abismo, inoperante, sem poder atuar, sem poder agir na história da humanidade, ele agora estará solto, em liberdade. E Deus tem os seus propósitos. Você já me ouviu dizer isso aqui. Nem sempre nós somos capazes de entender e de compreender a ação de Deus. Você sabe disso. Deus está acima de nós. Nós somos seres humanos falhos, mortais, limitados. Deus é ilimitado, Deus é onisciente, Deus é sábio. Então, Deus tem seus planos, seus propósitos que nem sempre nós conseguimos alcançar. Mas posso dizer, baseado naquilo que a Bíblia diz acerca dos atributos de Deus, que tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. Então, houve um propósito para prender Satanás e haverá também propósitos, ou um ou mais propósitos, para que Satanás seja solto. Então, nós vamos estudar sobre isso, que é o tema de hoje, do programa de hoje. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Então, vamos ao texto bíblico e vamos tentar compreender eu posso chamar isso desse evento escatológico, que é exatamente a última ação demoníaca ou diabólica no mundo e como Deus irá colocar um desfecho para sempre nessa rebelião de Satanás contra o Criador. Vamos para o versículo de número 7. Pode passar. Dizia, acabando-se os 1000 anos, ou seja, depois do milênio, e eu gostaria de lembrar mais uma vez que a nossa escola ela é pré-milenista, e a nossa escola crê na literalidade dos 1000 anos. Traz a tela, por gentileza. Nós cremos na literalidade dos 1000 anos. Há algumas escolas de interpretação que costumam dizer, que acredita que esses 1000 anos é um período de tempo indeterminado, que isso é simbólico, que isso é figurado, que não é um período de tempo exato, e algumas escolas costumam até ensinar isso, que esse período do milênio é desde a morte e a ascensão de Cristo, até que Cristo foi ao céu, até o seu retorno. Então, acreditam algumas escolas de interpretação que através da evangelização o mundo vai ser cristianizado e haverá paz no mundo. Mas se observarmos os 2000 anos da história da igreja, nós vamos perceber que isso não é verdade. Nós não estamos vivendo um período de paz, nós não estamos vivendo um período de justiça. As características do reino milenial não estão se cumprindo em nossos dias. Com certeza, eu digo isso com muita convicção, nós não estamos no milênio. Até porque
A profecia deixa bem claro que é Jesus que vai reinar. Como é que Jesus está reinando se o mundo está vivenciando tantos males, tantos conflitos, tantos problemas sociais no mundo inteiro? Então, não cremos que nós estamos no milênio. O milênio ainda será implantado na ocasião da vinda de Jesus em glória. Nós já explicamos isso em programas anteriores. Cristo vem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, irá julgar as nações, irá lançar o anticristo e o falso profeta lá no lago de fogo, ele vai prender a Satanás e aí sim irá implantar o reino milenial. Então esse reino de paz e de justiça só ocorrerá após a vinda de Jesus em glória. Agora, depois que terminar estes 1000 anos, repito, que nós cremos na literalidade, são 1000 anos mesmo, então Satanás será solto da sua prisão. Volta o texto, veja o que o texto diz, Satanás será solto da sua prisão, mas não é que ele vai se soltar porque conseguiu fugir ou escapar, não, é Deus que vai soltá-lo, Deus que vai libertá-lo. Volta o versículo de número 8, aí diz, versículo 8, por favor. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. Então, se lermos o texto bíblico, nós vamos perceber claramente que o texto não explica o motivo, a razão por que Satanás será solto. O texto não diz isso. Mas você sabe que teólogo, ele além de explicar o que a Bíblia diz, ele procura também estudar, pesquisar e compreender até aquilo que estão nas entrelinhas da Bíblia Sagrada, né? Então, os teólogos costumam dizer que a razão pela qual, e inclusive eu acho lógica, eu vejo lógica nisso, a razão pela qual Satanás será solto é exatamente para provar, para tentar aqueles que nasceram durante o milênio. Por quê? O que é que vai ocorrer durante o reino milenial? Durante o reino milenial, haverá 2 grupos de pessoas. Primeiro, a igreja que estará em corpo glorioso e incorruptível, reinando com Cristo sobre a terra. Nós não estaremos sentados em gabinete, em secretaria ou governadoria, como já dissemos, mas nós estaremos como os seres angelicais. As normas, as ordens, as diretrizes sairão lá de Jerusalém e nós estaremos espalhados pelo mundo para quê? As normas, as leis e as diretrizes que saírem de Jerusalém possam ser cumpridas no mundo inteiro. Então, como estará a igreja no milênio? É assim que nós cremos. Corpos gloriosos e incorruptíveis reinando com Cristo. Mas haverá cidadãos naturais na terra. Quem são esses? Aqueles que escaparam da grande tribulação, aqueles que foram poupados no julgamento das nações, aqueles que entraram no milênio em corpos físicos naturais. Então, o que é que vai acontecer? As pessoas que estiverem na terra vão casar, vão ter filhos. Então, as pessoas que nascerem no milênio, essas pessoas serão muito privilegiadas. E por que privilegiadas? Vai nascer em um período em que Satanás está preso, vai nascer em um período em que Cristo estará reinando na terra, será um reino de paz, de justiça. Então, tudo nos leva a crer que Satanás será solto exatamente para que estas pessoas que nasceram no milênio possam fazer a sua escolha, fazer a sua decisão. Se eles preferem continuar servindo, adorando a Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou se eles serão influenciados por Satanás e vão se deixar enganar para batalhar contra Cristo. Veja o que o texto diz. Volta ao versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Então, o que é que vai acontecer? Quando Satanás for solto, traz a tela, por favor. Satanás for solto da sua prisão, pode trazer a tela. O que é que vai acontecer? Ele vai arregimentar as nações para guerrear contra Cristo, contra o Senhor Jesus. E com certeza, as pessoas que nasceram no milênio farão a sua escolha. Eu recebi uma proposta agora de guerrear contra Cristo. Então, eles
farão a sua escolha se vão preferir continuar servindo, seguindo e adorando a Cristo, ou se vão preferir fazer a sua escolha seguindo a Satanás para se rebelar contra o Senhor Jesus. Eu diria que é algo semelhante ao que ocorreu lá nas regiões celestes, quando todos os seres angelicais estavam servindo a Deus, mas Lúcifer rebelou-se e conseguiu trazer consigo a terça parte dos seres angelicais. Então, é algo semelhante. Durante o reinado milenial de Cristo, todos estarão servindo a Cristo, mas no final, quando Satanás for solto, ele vai influenciar as pessoas, as nações, para guerrearem contra o Senhor Jesus Cristo. Mas além desta alternativa que os teólogos dão, porque isso não é uma teoria minha, deixo bem claro isso, são os teólogos que acreditam que existe essa possibilidade, que esse seja o real motivo pelo qual Satanás será solto, nós podemos aprender ainda aí duas grandes lições, duas grandes verdades que o texto nos ensina. Primeiro, o quanto Satanás ele é incorrigível. Embora ele tenha sido criado um ser perfeito, é bom lembrar isso. Tudo que Deus fez, Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Agora, como Deus criou os seres angelicais com livre-arbítrio, com o direito de escolha, Satanás um dia quis rebelar-se, quis ter o seu trono, quis ser adorado, quis ter anjos ao seu serviço, e Deus deixou que ele se rebelasse, mas claro, expulsou ele lá das regiões celestes. A partir de então, desde que Satanás foi expulso do céu e desceu do terceiro céu para o segundo céu, que é o céu das galáxias, o céu das estrelas, que estabeleceu ali o seu reino, que ele vem se opondo a Deus. Mas eu já disse aqui, eu gostaria de repetir, como ele não pode travar uma batalha contra Deus, ele luta contra os seres humanos, contra as obras, contra a criação de Deus. A grande batalha, a grande guerra de Satanás hoje, na verdade, é contra os seres humanos. É contra as famílias, é contra a igreja, é contra a nação de Israel. Então, já que ele não pode destruir a Deus, ele procura destruir os seres humanos. Então, esse texto nos ensina o quanto Satanás ele é incorrigível. Que coisa interessante. Depois de passar 1000 anos preso, depois de Satanás passar 1000 anos na prisão, quando ele sai, na primeira oportunidade, o que é que ele vai fazer? Arregimentar as nações para guerrear contra Cristo. Uma outra lição que nós podemos aprender é o quanto a natureza humana ela é má. E aí eu torno a dizer o que já disse há poucos minutos atrás. Deus criou o homem perfeito, o homem reto, mas desde que Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal, que o homem herdou a natureza caída ou pecaminosa, que nós chamamos de natureza adâmica, que é uma inclinação natural que todo ser humano tem, crente ou não crente, uma inclinação para o pecado. É claro que quando cremos em Cristo e recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós e essa natureza divina domina a natureza caída. Mas ela está ainda dentro de nós, que a qualquer momento ela pode reviver, a qualquer momento ela pode reagir. Então, eu posso dizer, como disse o apóstolo Paulo, nós vivemos numa constante guerra, numa constante batalha. Isso está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, onde Paulo diz, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. No versículo 17, Paulo diz, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, todos nós, crentes, salvos, templo e morada do Espírito Santo, vivemos esse conflito, vivemos dessa guerra, todos nós vivemos isso. Então,
até claro que nós venhamos passar para o reino da imortalidade, onde nós estaremos, enfim, livres dessa natureza caída ou pecaminosa. Mas que coisa interessante. As pessoas que estiverem no milênio, nesse período de paz, de justiça, de alegria, de fartura, de prosperidade, de um reinado maravilhoso na terra, na primeira rebelião, na primeira oportunidade, o que é que os homens vão fazer? Vão se rebelar contra Cristo. Volta ao versículo de número 8. Diz, e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog. Quem é Gog e Magog? Não posso dizer ao certo. Acredita-se, não é uma definição do professor Givanildo, mas dos teólogos, acredita que seja a China e a Rússia, mas na realidade acredito que são termos simbólicos representando os inimigos que vão se opor, nações, povos, que vão liderar essa rebelião contra Cristo. Rebelião é essa que ocorrerá quando? No final do milênio. Traz o texto mais uma vez, versículo 8. Aí diz, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então você vê aí, deixa essa imagem por alguns momentos, que durante o milênio, os homens não vão guerrear uns com os outros. É assim que diz as profecias. Mas depois do milênio, os homens vão voltar a construir, não é? Tudo nos leva a crer, exércitos, armas, e vão se preparar para a batalha. Agora a pergunta é, batalha contra quem? Veja o que diz o versículo 9. Pode passar o texto. Aí diz, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Pode trazer, por favor. Então, com certeza, é uma guerra contra Cristo, é uma guerra contra os santos que estiverem em Jerusalém. O alvo, mais uma vez, é destruir o povo judeu. E você já percebeu isso? Quantas vezes Satanás tentou destruir a cidade de Jerusalém e o povo judeu? Olha, não dá para contar, porque foram muitas as investidas. Não dá para contar. Mas lendo as Escrituras, né, quantos povos, quantas nações, desde os tempos passados, que tentou exterminar o povo hebreu, o povo de Israel. Eu poderia falar de Faraó lá no Egito, que mandou matar os meninos, né, atirados lá no rio Nilo. Nós poderíamos falar daquele Amã, que influenciou o rei a assinar um decreto nos dias da rainha Esté, para que todos os judeus fossem mortos. Então, quantos povos se levantaram, né? Amonitas, Moabitas, cananeus, filisteus, amorreus, tantos povos se levantaram para destruir o povo de Israel. Ainda hoje não é diferente. A nação de Israel é cercada de nações árabes, que deseja exterminar o povo judeu. A todo instante aquela nação, ela é desafiada, ela é afrontada. Você vê isso, a mídia, raramente, mas mostra muitas vezes, em que os soldados israelitas ou israelenses estão lá no seu posto e crianças atirando pedra, desafiando, afrontando. O povo judeu é um povo muito odiado e por trás desse ódio está uma mente que é a mente de Satanás. Só que Satanás nunca conseguiu destruir, nem mesmo Hitler, que tentou exterminar o povo judeu. O povo judeu esteve distante da sua pátria por mais ou menos, né, desde o ano 70 até 1948, quase 20 séculos, quase 2.000 anos. Então, quase que esse povo foi exterminado. Durante a batalha do Armagedon, na segunda metade da grande tribulação, nós explicamos nos programas anteriores, Satanás, através do anticristo e do falso profeta, vão tentar exterminar mais uma vez o povo judeu. E agora, depois de 1000 anos de paz, que não só a cidade de Jerusalém, mas o mundo estará vivendo esse período de paz, mais uma vez vem Satanás, arregimentando essas nações, arregimentando estes soldados para guerrear contra Cristo, para destruir a cidade de Jerusalém. Embora não esteja explícito a cidade de Jerusalém, mas é o que nos leva a crer. Pode abrir a tela mais uma vez, versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Que cidade amada? Essa, com certeza, Jerusalém, que será a capital do mundo no período do reino milenial.
Então, será de Jerusalém que sairá as normas, as leis, as diretrizes. Jesus vai reinar, governar sobre o mundo a partir da cidade de Jerusalém. Então, não está explícito no texto Jerusalém, mas a cidade amada. Tudo nos leva a crer isso, que é a cidade de Jerusalém. Só que não vai ser preciso que a nação de Israel, que o povo judeu envie mísseis, não vai ser preciso que envie granadas, bombas, nem tanques de guerras, nem soldados com suas metralhadoras, porque nessa batalha quem vai pelejar é o próprio Deus. Veja o que o texto diz, observe, mas desceu fogo do céu e os devorou. Deixa essa imagem por gentileza. Eu quero explicar mais uma vez que quando lemos o texto é como se já tivesse ocorrido, né? Subiram sobre a largura da terra, desceu fogo do céu e os devorou, como se fosse um evento passado, mas não é, isso é profético. É porque João está registrando o que ele viu. É como se João tivesse tendo aquela visão, Satanás sendo solto, e agora Satanás arregimentando aí esses exércitos, essas nações para guerrear, e é como se João estivesse registrando a sua visão. Aí ele diz, desceu fogo do céu e os devorou, ou seja, através de um juízo, uma sentença, um julgamento divino, vai cair fogo do céu. Traz a tela. Então não vai ser preciso que a nação de Israel prepare bombas, granadas, metralhadoras, soldados, homens para guerrear, não, porque é Deus que vai mandar fogo do céu. Finalmente, o versículo de número 10 diz que o diabo que os enganava, observe aí, que essas nações, estas pessoas que guerrearam contra Cristo, na verdade foram influenciadas, foram enganadas por Satanás. Aí ele diz que o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Nós já explicamos sobre isso. Capítulo 19, versículo 20, o anticristo e o falso profeta, eles serão lançados lá no lago de fogo. Na ocasião da vinda de Jesus em glória, Jesus vai lançar os dois lá no lago de fogo. E agora é a vez de Satanás, que será lançado também no lago de fogo. Volta o texto mais uma vez, para nós concluirmos. Aí diz, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então eu gostaria de relembrar aquilo que nós já dissemos em programas anteriores. Se você é um telespectador assíduo, você já me ouviu falar sobre isso. Que a mitologia, ela procura descrever o céu da seguinte forma. Você já deve ter visto isso em filmes ou alguns testemunhos desses aí, mirabolantes, que as pessoas costumam contar. Que o inferno é um lugar cheio de fogo, né? Como que no incêndio, em que as almas das pessoas estão ali sendo atormentadas e que Satanás, juntamente com os seus demônios, inclusive Satanás e os demônios são apresentados aí como aqueles animais, aqueles bichos que têm cauda, peludo, com pá de chifre, com um tridente na mão, e como se Satanás e os demônios estivessem espetando, né, os seres humanos, as almas dos homens. É como se Satanás estivesse ali atormentando os homens. A pergunta é, se Deus é extremamente justo nos seus juízos, nos seus julgamentos, seria justo Satanás passar a eternidade atormentando os homens sem que ele fosse atormentado? Claro que não. Olha, de todos os atributos de Deus, atributos são qualidades, que existem aqueles atributos que pertencem única e exclusivamente a Deus, que são os atributos naturais de Deus, que nós chamamos de incomunicáveis, eternidade, onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade. E existem os atributos morais, que são os que nós chamamos de comunicáveis, amor, bondade, justiça, fidelidade e verdade. Desses atributos, dentre outros, o que nós mais mencionamos aqui quando estudamos escatologia é que Deus é justo, porque Deus não comete injustiça. Então, se no final da história dos homens, Satanás estivesse atormentando os seres humanos e ele não fosse atormentado,
eu posso dizer que Deus estaria sendo injusto. E Deus não comete injustiça. Então, observe que o que ocorreu com esse ser angelical, você já sabe. Ele foi criado perfeito, ele rebelou-se contra Deus, ele foi expulso do terceiro céu, está no segundo céu, onde estão as estrelas, as galáxias. Durante a grande tribulação, Satanás será lançado na terra, isso está em Apocalipse capítulo 12. Nós já estudamos sobre isso, que o arcanjo Miguel, juntamente com os anjos de Deus, vai guerrear, vai pelejar contra Satanás e ele vai ser precipitado na terra. Apocalipse capítulo de número 12, versículo de número 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Ou seja, o dragão e seus anjos não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Então veja, ele estava no terceiro céu com Deus. Depois que rebelou-se, veio para o segundo céu, onde estão as estrelas, as galáxias. Durante a grande tribulação, será lançado na terra. Durante os 1000 anos, será preso lá no abismo. Depois dos 1000 anos, ele volta a agir por um pouco de tempo. Não sei quanto tempo, mas por um pouco de tempo ele volta a agir. E agora, depois dessa última batalha, ele será lançado no lago de fogo. E diz o texto bíblico que ele será atormentado para todo sempre. E eu gostaria de concluir o programa hoje lendo 2 textos que está lá em Mateus, capítulo 25, versículos 41 e 46. Então, ninguém mais vai sofrer do que Satanás lá no lago de fogo. O que é que nós entendemos que o lago de fogo? É que o período de tempo é o mesmo para todos, anjos e seres humanos, ímpios e pecadores. Agora, o grau de sofrimento será diferenciado. Quem mais vai sofrer? Satanás. Por quê? Porque ninguém pecou mais do que ele. Ele foi o primeiro a se rebelar contra Deus. Depois de Satanás, quem é que mais vai sofrer? Os demônios, os anjos caídos que lhe seguiram. Por quê? Porque foram os primeiros a pecar depois de Satanás. E depois desses anjos caídos, quem é que mais vai sofrer no lago de fogo? São aqueles homens que cometeram grandes pecados. Eu vou dar um exemplo, né? Homens como Hitler, que foi responsável pela morte de milhões de pessoas. Assim sucessivamente. Eu não estou com isso de forma alguma querendo amenizar o sofrimento do fogo do inferno, de forma alguma. Mas preciso entender, à luz das Escrituras, que o grau de sofrimento será diferenciado. E quero concluir o programa hoje lendo 2 versículos. O primeiro é Mateus capítulo 25, versículo de número 41, onde Jesus diz: dirá também os que estiverem à sua esquerda, isso é na ocasião do julgamento das nações vivas: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então veja que este fogo do inferno já está preparado por Deus. Para quem? A princípio foi para o diabo e seus anjos. Mas que os homens que seguiram Satanás, que não quiseram se submeter ao senhorio de Cristo, inevitavelmente serão lançados lá também. Versículo 46. Irão estes para o tormento eterno. Quem? Aqueles ímpios, aqueles pecadores que não foram poupados na batalha, do julgamento das nações vivas. Diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, nós podemos dizer, sintetizando, resumindo o que diz esses 3 ou 4 versículos, né? 7, 8, 9 e 10, do capítulo 20, que durante o milênio Satanás estará preso, depois do milênio ele estará solto, ele vai enganar as nações, vai fazer com que as nações guerreiem contra Cristo, mas depois disso vai cair fogo do céu, vai devorar os seres humanos, e Satanás será lançado lá no lago de fogo, onde já está lá, nessa ocasião, não hoje, nessa ocasião, já está lá também o anticristo e o falso profeta. E assim eles serão atormentados para todo sempre, o que nos leva a crer e a entender que lá no lago de fogo, em vez de Satanás estar atormentando os homens com um tridente ou um espeto,
na verdade, ele é que mais será atormentado. Ninguém sofrerá mais do que Satanás e do que seus anjos, seus demônios que lhe seguiram, do que Satanás. É por isso que Satanás faz de tudo para levar uma grande quantidade de pessoas para esse lugar, porque ele sabe que já está determinado a sentença dele. Ele já foi expulso do céu, está no segundo céu, durante a grande tribulação será lançado à terra, durante o milênio será lançado no abismo, depois será solto por um pouco de tempo e depois será lançado no lago de fogo e vai sofrer pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. E ele não quer ir sozinho, por isso ele faz de tudo para regimentar o maior número de pessoas possíveis para estar naquele lugar de sofrimento juntamente com ele.